Nós estamos aqui hoje, mais um Papo Fácil. Eu estou na conferência do Gartner de Segurança e Gestão de Risco. Estou com o Marcos Oliveira, ele é gerente-geral da Palo Alto Networks aqui no Brasil. Muito obrigado por me receber, Marcos. E realmente o mundo da segurança é um mundo sem fim. E você estava me ensinando muita coisa agora há pouco. Vamos contar para as pessoas o que a gente estava conversando. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, Xandó. É um prazer estar aqui com você hoje. Nós estávamos falando um pouquinho desse desafio das empresas com relação à segurança da informação, né? E todos esses componentes de desafios que eles enfrentam hoje. Para a gente tentar simplificar um pouquinho, nós estávamos falando até do tópico do Gartner hoje sobre a palavra automação e como isso pode trazer benefício para essa empresa. Que é um mote dessa conferência, pelo que eu entendi. Que é um mote, isso. É um mote. E você me contava, e eu achei muito interessante, que a visão da Palo Alto Networks, claro que permanece fornecendo aqueles dispositivos clássicos, mas vocês, como Endpoint, IPS, Next Generation Firewall, isso tudo faz parte do portfólio, mas vocês estão com uma visão de conhecimento e automação. Vamos contar um pouco dessa história. Vamos sim. Nós acreditamos da Palo Alto que os desafios das empresas passam por esses dispositivos. E hoje, um dos desafios é que esses dispositivos hoje eles são isolados do todo, tá? Independente. Então, se você for olhar todos esses dispositivos como sensores, você deveria utilizar o melhor desses sensores de uma forma integrada e automatizada, que quer dizer o seguinte: se eu achar alguma coisa no endpoint, deixa eu já avisar o meu componente de rede para que ele faça a sua remediação. E vice-versa, se eu achar alguma coisa vindo da internet, deixa eu avisar meus dispositivos de endpoint que eles deveriam se fortalecer. E isso é uma diferença já que vem esse ponto da integração e automação. E nós temos o desafio que a maioria desses clientes estão indo para a nuvem, já são híbridos. Tá. E aí vem um outro desafio que a gente estava conversando, que do ponto de vista empresarial existe o CIO, existe o CSO, mas do ponto de vista de nuvem não tem essa função. Isso traz um desafio. Me permite colocar duas coisas. Quando você fala da automação, dessas respostas, né, isso é algo desejável. Até porque você me contava, e eu sabia, mas não atinei para isso, os ataques hoje são automatizados. Né? Exatamente. Essa é covardia. É uma covardia. É robô contra ser humano. É robô contra ser humano. Em relação a esse outro desafio que nós hoje passamos, que é a falta de recurso especializado. Hoje a maioria das empresas não tem uma artilharia de defesa, não tem soldados de defesa. E por outro lado, esses atacantes são automatizados. Então, a automação hoje vem para neutralizar um pouquinho a prevenção de ataque. Então, a automação passa por isso. Hoje, seja machine learning, seja inteligência artificial, esse é um ponto fundamental de normalidade para essas empresas. Você também me contou, chamou a minha atenção sobre a grande necessidade do conhecimento que muitas empresas, principalmente no contexto da nuvem, né, nem todas elas sabem. Elas sabem, grosso modo, eu tenho um servidor de banco de dados que está lá na nuvem, eu tenho um servidor lá do ERP, mas no todo nem sempre eles sabem tudo. Isso do ponto de vista de segurança é muito importante, né? Ter o conhecimento. Isso é muito importante. Na nuvem. Exatamente. Acho que os três principais desafios que essas empresas que estão indo para a jornada de nuvem enfrentam são o seguinte: o primeiro é a falta de visibilidade do inventário. Eles têm dificuldades de saber exatamente o que eles usam, quantos workloads eles estão usando, que ferramentas eles estão utilizando de inventário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a parte de exposição. Tem muita ativo exposto, muita regra senha fácil. Senha padrão ou sem senha. Senha padrão ou sem senha. E muitos arquivos ou servidores abertos para a internet. Então, isso gera uma exposição desnecessária, né? E o terceiro ponto é com relação à resposta a incidente e à governança.
essas empresas têm dificuldade de saber que aquela regra fraca ou aquela exposição infringe certos artigos das leis, seja PCI, seja GDPR, seja LGPD. Então, hoje, o desafio da nuvem se encontram nesse tipo de identificação de partículas, porque no final do dia, sem ter essa função o grande organizador de nuvem, fica muito disperso. As coisas. E esse recurso de fazer esse assessment é um dos serviços que a Palo Alto Networks pode oferecer, seja como serviço ou num regime enfim, a empresa contrata para fazer esse estudo e ajudar a fechar as eventuais brechas que possam encontrar tanto no lado interno quanto na nuvem, particularmente. Sim, isso é um serviço de subscrição que exige um monitoramento contínuo, exige que a empresa tenha essa ferramenta de uso contínuo para um fortalecimento contínuo e que fique dentro das regras de governança corporativa. Então, mas esse é muito desafiador hoje do ponto de vista do cliente. Então, essas palavras, automação, ela traz uma normalidade. Essa palavra orquestração também é o que está em evidência. E isso serve hoje para ajudar os clientes a se fortalecerem e fazer uma coisa que é simplificar em cima dessa complexidade. Hoje existe muita complexidade em tudo que é o legado. Quer dizer, em cima de todo o parque de segurança, a Palo Alto Networks propõe automação, conhecimento e orquestração. Isso meio que resume a proposta para lidar com o assunto de segurança num momento tão difícil de ameaças de transformação digital que a gente está vivendo. É isso? É exatamente isso, e que essas empresas vissem tudo como sensor. Uma vez que você utiliza todos os dispositivos como sensor, você vai querer ligar um sensor ao outro. Sim. Não, fantástico. Isso. Marcos, a conferência segue, eu queria te agradecer bastante o tempo que a gente teve. Primeiro, eu sempre aprendo muito nessas conversas, você me deu uma série de posições aquelas coisas que a gente acha que sabe, mas precisa alguém chamar a nossa atenção. Te agradeço e espero que a gente possa ter outras conversas em outros Papo Fácil. Pode ser? Muito obrigado, foi um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com Marcos Oliveira, gerente geral da Palo Alto Networks no Brasil, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.